vamos relembrar o que é um comprimento de ancoragem em concreto armado. Imagina um pedaço de viga, um pedaço de pilar. Você pode imaginar o que você entender. Ó. Isso aqui é como se fosse uma peça, um pedaço de concreto. Então você pode imaginar que seja uma sapata, um pedaço de pilar, um pedaço de viga, não interessa. Tá bom? E que dentro desse concreto esteja uma barra de ferro. E aí, a gente vai sempre trabalhar com barra pensando que a barra é nervurada. Tá? Eu não vou entrar muito no mérito de barra lisa. Então, estou utilizando os nossos vergalhões CA50 nervurado ou CA60. Então, estou imaginando aqui uma barra aqui dentro e eu quero saber qual é o tamanho da barra, assim, qual é esse comprimento aqui, ó. Qual é o comprimento do início até o final que garanta que se eu puxar essa barra com o máximo de força possível, assim, que a barra aguente. Então, daqui a pouco eu vou para o papel e vou explicar melhor. O que seria essa força aqui? Seria a força assim, você compra dando um exemplo, você compra um CA50, uma barra de 10 milímetros. Olha, ela aguenta que você puxe ela até que você atinja a tensão de escoamento. Quando você atingir a tensão de escoamento, a barra vai entrar em escoamento. Se você continuar aumentando a sua força, a barra vai romper. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu aplique essa força como se a barra ela tem que atingir o escoamento, ela tem que romper. Se ela por acaso romper, ela tem que romper porque ela estourou a tensão de escoamento permitida. Mas ela tem que ficar íntegra aqui dentro. Eu não quero ter uma barra que, se eu puxar e antes dela entrar em escoamento, então assim, antes dela atingir a capacidade máxima dela, ela escorrega aqui dentro. Vamos supor, imagina que eu quisesse colocar aqui um vergalhão dentro desse concreto para ele aguentar uma determinada força. Esse comprimento, a norma chama de comprimento de ancoragem, é o famoso LB. Então, esse comprimento necessário que você tenha que introduzir a sua armação dentro do seu concreto, para que ele não escorregue, para que ele seja capaz de suportar as tensões de tração sem escorregar aqui dentro. Então, se ele romper, né, então, assim, se a gente lembrar aqui do gráfico tensão-deformação do aço, ó, nas aulas gravadas a gente já falou um pouco sobre isso. Ó, gráfico tensão-deformação do aço, ele vem, e de repente ele entra aqui no patamar de escoamento, aí ele entra aqui no encruamento, ele ganha um pouquinho de resistência e ele rompeu. Então, o que eu quero? Eu quero que essa barra de aço seja capaz de eu puxar, ela aguentar, entrar no escoamento, aguentar, e se eu continuar, se ela romper, eu quero que ela rompa aqui do lado de fora, eu quero que ela parta aqui assim, ó. Ela sai, divida em dois pedaços aqui fora. Eu quero garantir que ela pode atingir o máximo do carregamento sem escorregar. Então, é o fator LB. Como que isso está na norma? Então, ela chama aqui ancoragem, por aderência. Esse LB, a norma chama. Isso aqui eu fui dando print da nossa NBR 6118. Tá? Então, está aqui comprimento de ancoragem básica. E aí tem uma fórmula, essa fórmula é metade matemática e metade empírica. Por que empírica? Porque isso foi elaborado em laboratório. Eles foram fazendo vários ensaios e verificando qual era uma fórmula que mais se adequava para o que eles mediram no laboratório. Fizeram várias faculdades, universidades, foram fazendo ensaios e chegaram a um consenso que essa fórmula aqui reproduz bem o que acontece em laboratório. Então, ela é o diâmetro da barra vezes a tensão de escoamento dividido por 4, dividido por um FBD. Isso aqui é uma outra tensão, é como se fosse a tensão de atrito. É o quanto que ali de engrenagem, a interação entre a barra e o concreto suporta. Então, você aplicando essa fórmula, você vai chegar nesse valor do LB. Só que para a gente não ter que calcular isso várias vezes, eu já planilhei isso aqui, ó, eu tenho na minha planilha. Ó, eu vou mostrar para vocês depois. Aquela planilha que eu já disponibilizei. Quem ainda não está com essa planilha, me manda depois um oi no WhatsApp, que eu mando essa planilha para vocês. Acho que ela está aqui no grupo também. Então, eu tenho uma planilha e eu já elaborei dentro desse arquivo uma aba de ancoragem. Ó. Então, se eu colocar aqui o FCK, os coeficientes de segurança,
o tipo de barra, a aderência. Vou explicar para vocês aqui. Você tem que definir se o concreto é um concreto de boa aderência ou é um concreto de má aderência. E o diâmetro da barra, eu já calculei aqui, ó, aquela formulazinha. Eu já apliquei essa fórmula aqui dentro do Excel. Vale a pena também, quem quiser treinar um pouquinho no Excel, são nessas oportunidades que você treina. Olha lá, você cria uma planilhazinha que você entra aqui com os dados de entrada e aqui do lado ele vai dar o comprimento de ancoragem. Então para essas condições aqui, ó, o concreto de 25, barra de CA50, barra nervurada, numa região de má aderência, diâmetro de 10 milímetros, 54 centímetros. Significa que, se você vier aqui nessa fórmula e aplicar aquelas propriedades, vai dar o LB igual a 54 centímetros. Tá bom? Essa tensão aqui, que é a tensão de atrito, que eu falei para vocês, a fórmula dela tá aqui, ó, FBD. É 3 coeficientes vezes o FCTD. O FCTD é outra formulazinha. Então, eu não vou me adentrar muito aqui nas fórmulas. Isso eu mostro depois para vocês. Ó. São uma etapa de várias formulazinhas para vocês chegarem nesse valor. Tá? Dessa tensão, para com essa tensão vocês voltarem. Então, primeiro vocês calculem essa tensão, aí com essa tensão vocês voltam aqui nessa fórmula, vai chegar no LB. Vocês podem utilizar a minha planilha de Excel ou vocês podem também usar a tabela pronta. Já existe várias tabelas de ancoragem prontas. Eu gosto de usar uma tabela que foi elaborada pelo professor Paulo Sérgio. Eu já até, não sei, normalmente quem é meu aluno, eu sempre mostro lá o site do professor Paulo Sérgio. Ele tem umas apostilas muito boas e organizadas. Então, para você não ter que perder tempo o tempo todo calculando aquela fórmula e descobrindo os coeficientes, com certeza depois você vai dar uma lida aqui melhor, tá? Eu vou explicar um pouco melhor, a gente vai fazer uns cálculos manuais. Mas para a gente não perder tempo calculando o FBD através desses coeficientes, o que a gente faz? A gente utiliza ou uma planilha de Excel pronta, igual tem a minha, ou a gente utiliza aqui essa tabela pronta. Na aula de hoje, a gente vai utilizar essa tabela, tá bom? Então, vamos lá. Para usar a tabela, você tem que definir se o concreto tem dobra ou não tem dobra. Então, você tem que definir se tem dobra ou não tem dobra, ou se ele está numa região de boa ancoragem ou má ancoragem. Para eu poder explicar essa região de boa ou má ancoragem, tem aqui um slide que eu deixei isso separado. Ó. Por que eu tenho que definir se é boa ancoragem? Porque o coeficiente aqui, ó, o N1, N2, N3, depende. O N2 ele é um valor para boa aderência e ele é um outro valor para má aderência. Quem que é um concreto de boa aderência e quem é um concreto de má aderência? Se essa viga tem menos de 60 centímetros, assim, essa altura aqui, ó, essa altura é menor que 60 centímetros, e aí eu estou fazendo viga, mas poderia ser uma sapata, uma laje, não importa. Se tem menos do que 60 centímetros, o que acontece? Os 30 centímetros da parte de baixo é boa aderência. É boa aderência. A parte de cima, os 30 centímetros para cima, é má aderência. Então, aqui seria uma região de má aderência. Isso para elementos de até 30 centímetros. Então, até 60 centímetros. 30 centímetros sempre vai ser ruim, assim, e o restante vai ser bom. Então, vamos lá. Se eu tiver uma viga, agora eu vou fazer o desenho aqui assim, ó, de corte. Imagina que você tem uma viga, a base aqui não interessa, e você tenha 60 centímetros. Metade é boa, então essa região aqui é uma região de boa, e aqui em cima é uma região de má aderência. Dividido 30, 30. 30, 30. Porque o que significa ser boa aderência ou uma aderência? Quando você faz a concretagem de uma viga, ou de uma laje, ou de um pilar, ou de um bloco, uma sapata, a região de baixo aqui, ela fica mais adensada. O concreto fica com menos vazio, com menos bolha de ar. Assim, o peso do próprio concreto faz que essa região aqui fique mais densa do que a região de cima. Então o pessoal testou em laboratório que se você colocar uma barra aqui dentro e tentar puxar, ela segura melhor do que você tiver o mesmo concreto e a barra aqui na parte de cima. Então uma barra aqui em cima tende a ficar melhor presa aqui embaixo do que aqui em cima. Tá bom? Isso é a explicação por que a norma separa em boa e má. Se eu tiver aqui uma viga, agora vou fazer uma viga menor. Vou fazer aqui uma viga de 50 centímetros. Ó, então, estava com 60, fiz com 50.
Quem que é boa aderência? Os 30. Os 30 aqui vai ser sempre boa. Então aqui eu tenho uma região de boa aderência. Os 20 que sobrou aqui em cima, ó, os 20, é uma região de má aderência. Então a parte de baixo, os 30 centímetros de baixo é boa aderência, o que sobrar para cima é má. Então você tem uma viga de 50, essa região aqui é boa, a capinha de 20 aqui é má. O que significa? Significa que se você tiver a sua armadura positiva que está aqui embaixo, na hora que você for calcular o comprimento de ancoragem da armadura positiva, na tabela ou na fórmula, da forma que você estiver calculando, você vai falar que é uma região de boa aderência. A sua armadura negativa que está aqui na parte de cima, você vai considerar que está numa região de má aderência. As barras que, se porventura você tiver que colocar na face, assim, se você for distribuindo na face, as barras que estiverem na parte de baixo dos 30 estão numa região de boa. As barras de face que estiverem nessa região de capa aqui dos 20 centímetros estão numa região de má. Tá bom? Se você tiver uma viga de 30 centímetros, olha lá, se tiver agora uma viga só de 30 centímetros, de 40 eu não vou fazer, que você ia seguir o mesmo raciocínio. Então, se você tiver uma viga de 30, uma viga bem compacta, 30 centímetros, significa que todo esse concreto ele é um concreto de boa aderência. Então, tanto a sua armadura positiva quanto a sua armadura negativa vão estar numa região de boa aderência. Então, os 30 centímetros vão ser região de boa aderência. Tá bom? Isso é o que a norma determina para uma viga ou para uma estrutura que tenha menos do que 60 centímetros. Então, você tem uma laje aí maciça. A sua laje tem 20 centímetros. 20 centímetros de espessura. O que acontece? 20 centímetros é menor do que 60, correto? Então, toda essa região é uma região de boa aderência. Então, para o cálculo de ancoragem de laje, toda a armadura, tanto a armadura positiva quanto a armadura negativa, você vai considerar que o concreto tem uma boa aderência. Tá bom? Vai calcular uma sapata. Vai calcular uma sapata. A sapata tem aqui, ó. A sapata aqui tem, vamos supor que ela tenha 30 centímetros. 30 centímetros. Toda essa região, toda ela é uma região de boa aderência. Vamos lá, vai fazer então, aqui é boa, boa. Aqui, boa também. Boa aderência. Vamos fazer uma sapata, agora um bloco de concreto. Então, quando eu for calcular toda a minha armação que está aqui dentro da sapata, para cálculo de ancoragem, daqui a pouquinho a gente vai avançar para o cálculo de ancoragem. Na hora que você for entrar na tabela, ou no cálculo, ou no cálculo manual, você vai considerar o coeficiente para uma região de boa ancoragem. Se você estiver fazendo um bloco, imagina aqui um bloco, tem um pilar chegando aqui em cima, você tem duas estacas aqui, ó, para poder segurar esse bloco de fundação. Para você calcular a ancoragem dessa armação, ó, você calcular essa ancoragem aqui de baixo, e aí eu vou supor que esse bloco tenha 50 centímetros de altura, 50 centímetros. Toda armação que tiver aqui nessa região está numa região de boa aderência. Então, aqui, ó, os 30 centímetros aqui de baixo, ó, seria uma região de boa aderência. Se você tiver armação negativa no bloco aqui em cima, se você tiver uma armadura aqui também, não é todo bloco que precisa ter armadura aqui em cima. Mas se você tiver que calcular uma armadura aqui em cima, essa armadura vai estar acima dos 30 centímetros. Então, essa armadura, no cálculo dessas dobras aqui, está numa região de má aderência. Então, é o que a norma fala para peças que tenham até 60 centímetros de altura. Ó, isso aqui eu destaquei lá da NBR 6118. Quando a sua viga tem mais do que 60 centímetros de altura, ou a sua laje, ou o seu bloco, ou a sua sapata tem mais de 60, inverte. Boa aderência é de 30 centímetros da face de cima para baixo, ó, abaixo da face superior. Então eu vou tentar interpretar esse parágrafo fazendo aqui outros rabiscos, tá bom? Então, vou voltar aqui para minha... Agora eu vou botar... Isso aqui foram para elementos com H menor que 60. Então, a situação era essa. Agora eu vou botar aqui, ó, H maior que 60. Então, vamos simular de novo um bloco aqui de fundação. Um bloco de fundação. Tem aqui uma estaca e tem um pilar aqui. Pronto.
E aí eu vou falar que essa altura aqui é 80 centímetros. Então, inverteu. Agora o 80 é maior que o 30. Eu não vou marcar o boa se, na lógica anterior, naquela primeiro parágrafo da norma, como é que a gente ia falar quem que é boa e quem que é má? Eu ia falar assim, olha, 30 centímetros aqui de baixo, eu ia falar assim, 30 centímetros aqui é boa. Olha como é que seria o raciocínio anterior, boa. E os 50 aqui para cima, então os 30 aqui seria boa, ó, 30 centímetros, que é o bom. Cara, e os 50 aqui para cima, que é o para dar o 80, seria uma região de má ancoragem. Só que agora inverteu. A norma falou assim, não, você não precisa trabalhar com tanta região de má aderência. Quando você tem peças muito grandes, cara, o fato de você estar lançando o concreto, só os 30 para cima da viga, só os 30 para cima do bloco, os 30 abaixo da face superior do bloco, ou da viga, ou da laje, do que seja, que é má. Então inverteu, ó. Você tem aqui agora 30 para cima, que é uma região de má, e toda essa região aqui é boa. Então aqui é a região de má aderência, e aqui é a região de boa. Então os 50 centímetros é boa. Então toda armação que tiver aqui embaixo, as armações que tiverem aqui na face, ó, se você tiver ferro distribuído aqui nessa região aqui do seu bloco, se você tiver aquela armação que faz aquela gaiola do bloco rodeando ele, toda essa armação que tiver aqui dentro desses 50 centímetros, o cálculo da ancoragem você vai fazer considerando que o concreto é boa ancoragem. Os 30 centímetros para cima você vai considerar que é uma região de má ancoragem. Vamos lá, só fazer mais um último caso aqui, ó. Vamos simular que eu tenha uma sapata, uma viga, vamos lá. Tem uma viga com 1 metro de altura. Ó. Vou simular aqui uma viga que eu tenho aqui 40 centímetros de base, uma viga grande, uma viga de ponte, que seja. Ó. Por 1 metro de altura, 100 centímetros. Então, 30 centímetros aqui para cima é uma região de má aderência. Ó, má, 30 centímetros. Então, toda vez que o H é maior que 60, você inverte. Você vai falar que os 30 centímetros superiores, que é a região de má. O restante é a região de boa. Então, você tem 70 centímetros aqui, região de boa aderência. Então, essa parte aqui é uma região de boa aderência. Então, a armadura positiva, a armadura de face que tiver aqui dentro dessa região, quando necessário calcular a ancoragem, você vai calcular considerando que é boa aderência. A sua armadura negativa e, porventura, alguma armação que seja posicionada na face aqui dos 30 centímetros superiores, você vai considerar que é má aderência. O que dentro da fórmula, assim, lá na fórmula vocês viram que essa boa e má aderência, ela muda os coeficientes que são colocados dentro da fórmula, tá? O que isso quer dizer assim, no fritar dos ovos aqui no cálculo? Significa que, imagina que você tivesse aqui uma parede estrutural, que, assim, uma viga estrutural aqui, ó, uma peça. Imagina que é um bloco hipotético aqui, não pensa muito no que é, se é uma viga, um pilar, não interessa. Que tem aqui, ó, por exemplo, 1 metro de altura. Vamos manter aqui esse 1 metro de altura. Então, os 30 centímetros aqui de cima é a região de má aderência. A parte de baixo aqui é a região de boa aderência. Significa que, se eu tivesse que colocar uma armação aqui, ó, se eu tivesse que colocar uma armação aqui dentro e colocar a mesma armação aqui, ó, a mesma armação, assim, imagina que eu resolvi botar um ferro de 16 milímetros e aqui eu resolvi colocar um ferro de 16 milímetros e vou puxar com a mesma força, vou puxar aqui com o máximo da capacidade que essa barra aguenta. O coeficiente que leva em consideração a aderência vai ser de tal forma que vai me obrigar a eu ter um comprimento de barra maior na parte aqui de cima. É a mesma barra, é o mesmo concreto, você concretou com o mesmo concreto. Você comprou um concreto de 30 MPa e mandou concretar essa estrutura. Com certeza essa barra aqui tem que ter um LB. Esse comprimento aqui, a gente ainda não está entrando no cálculo do LB, eu estou só na parte conceitual.
esse LB com certeza tem que ser maior do que esse outro LB. Tá? Então é por isso que a norma manda você distinguir as regiões dentro da sua estrutura que são boa ou má aderência. Então, só fazendo mais um exemplo prático aqui, ó. Se eu tivesse aqui uma viga, imagina que eu tenho essa viga, ó, e tenho aqui o meu pilar. Ó, tem um pilar. E aqui eu tenho outro pilar. Agora eu estou fazendo uma viga como se eu estivesse olhando um corte dela. Vamos supor que essa viga aqui tenha 80 centímetros. Ó, 80 centímetros de altura. Essa altura aqui seja 80 centímetros. Eu tenho uma armadura positiva aqui embaixo. Ó. Vamos supor que eu tenho uma armadura positiva aqui. Ó. E aqui em cima eu tenho uma armadura negativa. Ó. Tem uma armadura negativa nesse canto e tem uma armadura negativa nesse canto aqui. Ó. Então vamos lá. 80 centímetros é maior que 60. Então eu vou dividir essa viga em duas faixas. Ó. A parte de baixo aqui é uma região de boa aderência. A minha armadura positiva ela está numa região de boa aderência. A minha armadura negativa está numa região de má aderência. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no mérito. Eu vou explicar para vocês que essa armadura positiva eu tenho que ancorar aqui nessa região. E a armadura negativa eu tenho que ancorar aqui nessa região, porque senão ela desliza. Se você deixar um pedacinho só para dentro do pilar, na hora que você botar o carregamento aqui, essa armação escorrega dentro da sua peça. Na hora que você deixar se você deixar essa mal ancorada, essa armadura laranja, essa armadura negativa dentro do pilar, na hora que você botar o carregamento, ela vai escorregar dentro do seu concreto. Dito de qualquer forma, o que você tem que entender agora? Aqui embaixo, por estar é a mesma barra, vamos supor que aqui essa barra laranja, eu resolvi botar uma barra de 20 milímetros. É a minha armadura negativa. E a armadura positiva também é 20 milímetros. A única distinção delas é estarem aqui em posições diferentes na viga, também 20 milímetros. O que eu vou levar em consideração na hora que eu for calcular esses comprimentos de barra, a necessidade ou não de colocar dobra aqui dentro? Cara, eu tenho certeza que, pelo fato dessa região aqui ser uma região de boa aderência, esse comprimento aqui vai ser menor do que esse comprimento aqui, ó. Os comprimentos de ancoragem, que seriam esses comprimentos aqui, ó, que ela entra dentro do meu concreto, esse comprimento aqui vai ser menor do que esse comprimento aqui de cima. Então, esse LB aqui, ó, esse LB vai ser com certeza menor do que o LB. É a mesma barra, o mesmo concreto, só que o fato de estar em posições de boa e má aderência, cara, interfere no comprimento da barra. Você vai ter que botar um comprimento maior na região superior do que na região inferior. Muito bem, pronto. Então, já expliquei a questão de boa e má aderência. Eu vou agora explicar a questão de ter dobra ou não ter dobra. De novo, imaginem um concreto, de novo, que pode ser qualquer elemento estrutural. Pode ser um bloco, um pilar, uma viga, uma peça estrutural. Se eu colocar aqui dentro... E aí, vamos fazer o seguinte, só de novo, vamos simular que aqui tem 1 metro de altura, 100 centímetros. Então, você tem aqui os 30 centímetros, de má aderência, o restante aqui é boa aderência. Vamos lá, esquece agora o má. Eu vou botar 2 barras aqui dentro, ó. Vou botar uma barra, vou botar aqui uma barra de 20 milímetros. E aqui eu vou colocar uma barra também de 20 milímetros, é a mesma barra, 20 milímetros. E quero que as duas suportem o máximo de esforço possível. Então eu vou aplicar força aqui e vou aplicar força aqui. O que a intuição fala? Não precisava nem ter fórmula, né? A fórmula vem só para matar o que essa intuição fala. Significa que se você botar uma dobra aqui, ó, nessa barra, com certeza ela vai ter mais dificuldade de escapulir do que ela tiver só a parte reta. Então, toda vez que você coloca uma dobra, a barra tem mais aderência aqui dentro do concreto do que quando ela fica reta. Então, significa que se eu tenho um LB aqui, ó, um LB, vamos supor que eu tenha 50 centímetros aqui dentro. O somatório da parte reta mais da parte de dobra, com certeza tem que ser menor do que 50, não precisa ter 50 centímetros. O LB vai ser esse comprimento todo aqui, ó, daqui até aqui, ó. É a soma da parte reta mais a parte curva. Com certeza, esse LB aqui de cima,
ele não precisa ser tão grande igual o LB quando tem dobra. Então, isso para uma mesma situação aqui de aderência. Assim, estou com a mesma aderência, o mesmo concreto, a mesma barra. Se eu estou colocando dobra, assim, então eu vou botar assim, ó, o LB da dobra, ele sempre é menor do que o LB quando a barra está reta. Muito bem, aqui eu acho que com isso aí já a explicação ficou já plausível. Por exemplo, vamos só fazer um exemplo prático aqui de novo, antes de eu voltar para os slides. Então, imagina que você tem aqui uma viga, ó, uma viga. Aqui você tem um pilar. Ó, você tem um pilar. E você tem um pilar aqui, a viga é simétrica. Pilar de um lado, pilar do outro. E eu tenho aqui a minha armadura positiva, ó. Tenho aqui a armadura positiva. Se eu aqui não quero botar dobra, com certeza eu vou ter que ter um LB de um determinado tamanho, ó. O meu LB vai ser isso aqui, ó. A escolha é nossa se a gente vai dobrar ou não. Então aqui eu escolhi não dobrar. Então eu tenho que ter aqui uma determinada comprimento dessa barra dentro do meu pilar, ó. Aqui o meu pilar começa aqui nessa face. A minha barra tem que ser ancorada dentro do pilar. Ela tem que entrar aqui e se segurar. Na hora que eu botar carregamento aqui na minha viga, essa barra vai tentar esticar. Quando ela tentar esticar, se você tiver um pedacinho pequeno aqui para dentro do pilar, ela escorrega. Cara, ela escorrega e pode romper. Assim, eu já vi situações que o calculista errou na ancoragem ou na obra erraram no comprimento de ancoragem. Cara, o aço escorregou dentro da viga e aí a viga entra em colapso. Então, você tem que ter aqui um determinado comprimento. Cara, eu ainda não expliquei para vocês como é que calcula, a gente ainda não fez nenhum cálculo desse comprimento, mas eu sei que do lado de cá, se eu resolver colocar uma dobra, assim, se eu resolver botar uma dobra, ó, com certeza a soma desse pedaço reto, mais a parte curva, que assim, seria esse LB, ó, a soma aqui da parte reta com a parte curva, esse LB, esse ferro aqui vai ser menor do que essa parte reta. Se eu for destacar aqui em laranja esse pedaço, com certeza vai ser menor do que a soma dos dois. Então vamos lá. Desenhar essa barra aqui embaixo, ó. Ó. E vou desenhar aqui aonde que ela entra dentro do pilar, ó. Ela entrou dentro do pilar aqui, ó. Aqui era a face do pilar. Ela entrou dentro aqui do pilar aqui, ó. Com certeza, esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de A, eu vou chamar isso aqui de A, e vou chamar essa parte reta aqui de B, e vou chamar essa partezinha aqui de C. Com certeza, o A, ele é maior do que o B mais o C, tá bom? Então, toda vez que você coloca uma dobra, a sua ancoragem vai ser menor. O A aqui tem que ser igual ao LB com reto, ó. E aqui o B mais C é o LB com dobra. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos de novo desenhar aqui uma viga. Vamos desenhar aqui uma viga. Vou desenhar aqui um pilar, ó. Como se a viga tivesse apoiada no pilar. Ó. Então, vamos lá. Vou supor que o pilar aqui, ó, tenha de largura 50 centímetros. Desenhar um pilar com bastante largura, ó, como se fosse um pilar bem largo. E do lado de cá eu vou também desenhar o pilar com 50 centímetros. Ó. 50 centímetros. E vou supor que a minha armadura positiva que eu calculei para entrar aqui da minha viga seja 3 barras de 10 milímetros. Tudo bem. Olha o que acontece. Eu calculei essa armação. Essa armação tem que ser ancorada dentro do pilar. Assim, essa barra vai tentar ser tracionada. A gente coloca, vocês lembram do cálculo de armação? Quem já assistiu lá os vídeos as aulas de cálculo de armadura para flexão, sabe que o motivo dessa armadura ter entrado aqui é porque o concreto não aguenta a força de tração. Aí você coloca uma armadura para segurar a tração. Se essa barra está sendo tracionada, ela está tentando ser esticada aqui dentro. Se você não prender ela adequadamente dentro do pilar, ela escorrega. Quanto que eu tenho que botar aqui dentro? Ó? Quanto que eu tenho que colocar aqui? Num primeiro momento, eu quero esquecer a dobra. Eu quero saber qual que é o tamanho que eu preciso colocar aqui
sem dobra. Qual que seria esse LB? Então, vamos lá. LB, interrogação. Qual que é o LB que tem que entrar aqui, ó? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso saber o FCK. Então, eu vou simular o FCK dessa obra igual a 30 MPa. Tá bom? 30 MPa. 2. A minha viga aqui, eu vou dimensionar ela com 30 centímetros de altura. Então, 30 centímetros, 30 para baixo é boa aderência. Então, esse meu ferro aqui está numa região de boa aderência. Como é que eu calculo o LB utilizando a tabela? Primeiro, você vai identificar aqui, ó, qual é o seu concreto. Então, o meu concreto é 30 MPa. Estou aqui, ó, 30 MPa. Então, o meu resultado tem que estar aqui dentro do 30 MPa. A minha barra é a barra de 10 milímetros. Então, ó, barra de 10 milímetros. Pronto, ó. Então, a gente já começou a chegar numa situação que o nosso resultado tem que ser isso aqui, ou 48, ou 33, ou 33, ou 23. Pronto, ó, já delimitei parte do meu resultado. Pronto. Vou usar a coluna da esquerda ou a coluna da direita? Muito bem, a coluna da esquerda é sem dobra, é o ferro reto, e a coluna da direita é com dobra, é o ferro quando a gente coloca a dobra. Então pronto, ó, já deixou aqui duas colunas para gente, sem dobra e com dobra. E aí agora eu tenho que definir, é 33 ou é 48? Muito bem, a linha de baixo é a região de boa aderência, então essa linha aqui, ó, é a região de boa aderência, e a linha de cima é a região de má aderência. Como ali é um ferro positivo, a armadura positiva está na boa aderência. Então, o meu comprimento de ancoragem é 33 centímetros. Tá bom? Então, eu preciso ter 33 centímetros dentro do meu pilar. Então, o meu LB, para uma barra de 10, então, o que eu descobri aqui, ó? Barra de 10, boa aderência. Com FCK de 30 MPa. A tabela indicou para a gente que eu preciso ter um LB igual a 33 centímetros. O pilar tem 50 centímetros de largura, não tem? Então eu posso perfeitamente colocar aqui 33 centímetros sem problema nenhum. Assim, 33 centímetros está folgado aqui dentro. Quanto que eu posso ter? Então eu preciso botar 33 centímetros aqui. Quanto que eu posso ter dessa barra até aqui? É até tirar o cobrimento. Então você faz assim, ó. Imagina que a sua estrutura tem um cobrimento de 3 centímetros. Então 50 menos 3, 47. Então até 47 centímetros você consegue levar essa barra sem necessidade de dobrar. Tá bom? Se você quiser ancorar sem dobra, é só você botar 33 centímetros para cá. Ó. Se aqui eu tenho 50, eu posso também botar 33 centímetros para cá, sem problema nenhum. Então, vou ancorar aqui, ó, 33 centímetros. O meu pilar tem 50, então não há necessidade de eu fazer dobra. Eu só faço dobra quando é estritamente necessário, porque quem trabalha em obra sabe a dificuldade que é dobrar uma barra de ferro. Então, se eu posso trabalhar com a barra reta, sai mais barato você gastar um pouquinho a mais no comprimento da barra do que você fazer dobra. Agora, vamos supor que esses mesmos 3 ferros de 10 estivessem numa viga muito parecida. Ó, vou fazer agora uma alternância aqui de... Só que o meu pilar agora não tem mais 50 centímetros. Vou fazer várias simulações aqui agora. Ó. Vou colocar aqui a barra de 10 de novo. Ó. Tá aqui a minha barra de 10. Vou simular que o concreto é os mesmos 30 MPa, FCK. 30 MPa. Estou tentando não alterar muito. Qual é o ferro aqui? 3 barras de 10. Foi calculado 3 barras de 10, eu coloquei 3 barras de 10. E agora, no meu pilar aqui, ó, eu vou simular que ele só tem 25 centímetros de largura. E o lado de cá eu também vou simular que daqui até aqui só tem 25 centímetros. Então, eu nem vou voltar na tabela. Eu já entendi que um ferro de 10, numa região de boa aderência com FCK de 30, exige 33 centímetros.
Se eu botar 33 centímetros reto aqui, ó, a barra vai vazar para fora da minha estrutura, ó. Vai vazar para fora da estrutura. Então eu sou obrigado a colocar dobra. Eu não consigo trabalhar sem dobra. Então eu tiro essa barra reta. Nessa situação aqui, eu gostaria de deixar ela reta, mas eu não posso. Se eu deixar a barra reta com menos do que... Se eu simplesmente deixar aqui, ó, 25 menos 3 de cobrimento, então aqui tem... Quanto que eu posso ter aqui dentro? 22, correto? Ó? 22. Eu só posso ter 22 centímetros aqui nessa região. Deixa eu botar aqui isso aqui do lado de fora, ó. Essa cota aqui é 22 centímetros. Eu só posso ter 22. 22 é menos que 33. O que significa? Significa que na hora que o carregamento tiver efetivo aqui, peso da parede, peso da laje, que as 3 barras atuarem dentro do seu concreto, que elas tentarem ser esticadas, o 33 centímetros não garante a segurança estrutural dessas barras dentro do seu concreto. Possivelmente isso aqui vai escorregar, essa barra vai escapulir, e aí a sua viga vai colapsar aqui nessa região. Então, tem que colocar dobra. Muito bem. Então, vou botar a dobra aqui agora, ó. Agora ficou faltando a seguinte questão. E aí eu vou dobrar o quê? 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros? Então, agora eu tenho que voltar na tabela, porque aqui a barra era reta, ó. 10, boa aderência, FCK de 30, que a barra era reta, ó. Agora eu tenho que ver qual que é a situação com dobra. Dobra. A barra continua 10 milímetros, continua a boa aderência, o FCK é 30, mas agora eu tenho dobra. Qual que tem que ser o meu LB com essa dobra? Então eu vou voltar aqui no nosso monitor. E vamos lá, de novo, ó. O FCK permanece 30. FCK permanece 30. A barra permanece 10. A aderência permanece boa. Eu ainda continuo no positivo, ó. Então a aderência continua boa. Só que agora eu vou sair do 33 e vou colocar 23. Porque na hora que eu entro com a dobra, olha lá, eu saio do 33 e vou para o 23, ó, com dobra. Então, com dobra, eu venho e caço aqui. Então, 23 centímetros. Então, eu vou voltar aqui para as minhas anotações. E vou colocar aqui, ó. O LB agora é 23 centímetros, ó. 23 centímetros. Muito bem. Eu tenho que botar a dobra. Quanto que eu tenho aqui na parte reta? Eu tenho 22, ó. Então, 22 entrou aqui, correto? A soma da dobra mais 22 teria que dar quanto? 23. Então, aparentemente, você poderia colocar aqui o quê? 1 centímetro só. Se você dobrasse aqui 1 centímetro só 1 centímetro, 1 centímetro mais 22 daria o 23. Porém, você não pode ter dobra, assim. Aí tem um outro, daqui a pouco eu volto lá para as anotações nossas. A norma fala que esse pedaço aqui nunca pode ser menor também, tipo assim, não é porque você vai botar a soma vai dar o LB, que você pode botar esse pedacinho aqui pequeno. Isso aqui tem que ser sempre igual a 8 vezes o diâmetro da sua barra. Pelo menos, né? 8 vezes o diâmetro da sua barra. Então, o que que acontece? Você tem a barra de 10. No nosso caso aqui, ó, barra de 10 milímetros. 10 milímetros é 1 centímetro. Então, 8 vezes 1, você vai ter que dobrar isso aqui com 8 centímetros. 8 centímetros. Se você botar 8, aí é coisa de engenheiro. A gente não fica trabalhando com 7, 8. 8 e é 10. Você vai arredondar 9, é 10. Você vai arredondar para 10. Então, você vai voltar aqui na sua viga e vai botar esse comprimento aqui com 10 centímetros. Então, você vai colocar 10 centímetros porque você sabe que o mínimo seria 8. Aí você tem agora um trecho. Então, vou desenhar aqui, ó. Vou só desenhar essa região aqui, como se eu estivesse dando um zoom aqui, ó. Vou destacar essa. Ó. Então, eu estava aqui com a minha barra de 10. A minha barra de 10. Eu tenho aqui 22 centímetros. 22, é isso mesmo. 25 menos 3, 22. 22. A soma, o meu LB necessário tem que dar 23 centímetros. Se eu botasse 1 centímetro mais 22, 23. Só que eu não posso colocar.
Então eu vou botar quanto aqui? Vou botar 8. Aí o 8 também não me interessa. Então eu botei 10. 10 centímetros de dobra. 10 mais 22, então eu estou com 10 mais 22, eu estou com 32 centímetros de ancoragem. 32 centímetros é maior do que o meu 23 que precisava. Então tá ok. Tá resolvido a ancoragem aqui para o lado de cá. Como o lado de cá eu coloquei simetria, ó, como o lado de cá eu coloquei simetria, eu vou fazer o mesmo procedimento para cá. Eu vou entrar com a barra os 22 e vou dobrar os 10. Então vou repetir aqui o procedimento. Ó, 22 parte reta e aqui 10 centímetros.